Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que chegou agora pela primeira vez no canal, não me conhece. Eu sou o Ivan Lacerda, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Então de antemão eu já agradeço a presença de vocês, de dedicar alguns minutos do seu dia para uma reflexão, para um bate-papo, por permitir-se desenvolver. Esse vídeo aqui é um vídeo que hoje eu estava pensando que eu vou homenagear o Sr. Miyagi. Isso mesmo, o Sr. Miyagi, aquele velhinho japonês do filme Karate Kid. Quando eu era garoto, né, eu assisti aquele filme pela primeira vez, né, e por mais que a gente se envolva, né, com a história, com tudo aquilo, esse filme tem inúmeros ensinamentos, né? Então, para quem não conhece, eu acho que provavelmente você deve ter visto, né, até inclusive a última versão, que foi com o filho do Will Smith. Mas assista o primeiro, assista o segundo eu já era tinha um pouquinho mais de experiência, já vi no cinema, foi uma coisa bacana, e essa nova versão também é legal. Mas por que eu estou falando do Sr. Miyagi? Porque apesar de não conhecer o Sr. Miyagi presencialmente, o Sr. Miyagi sempre esteve ao meu lado, como uma espécie de meu mentor, de meu observador. Então tudo aquilo que eu faço, seja nas minhas atividades do dia a dia, no hobby, em alguma questão de criatividade, é como se o Sr. Miyagi olhasse e falasse: isso mesmo, Ivanzinho-san. E eu digo isso porque eu trabalhei muito em empresas japonesas e tinha essa questão do san, né, Ivan-san, né? Então tinha essa brincadeira, e por estar envolvido num ambiente bem oriental, a presença do Sr. Miyagi ainda era muito maior na minha vida. E por que eu estou falando tanto dele? Porque a gente percebe hoje, nos ambientes corporativos, eu trabalho em consultoria com algumas empresas, ou nas que eu já trabalhei, ou mesmo nas empresas onde eu atuei, que sempre existia, né, no passado, uma certa tendência do profissional mais antigo treinar o profissional mais novo. Então era muito comum, eu trabalhei numa multinacional francesa, onde os estagiários vinham da França, né? Acabavam de se formar em engenharia, então eles vinham para cá, e os engenheiros, as equipes, eles passavam durante um período grande dentro das empresas, única e exclusivamente para aprender. Eles não tinham assim, uma responsabilidade com os projetos, com o trabalho, e de se desenvolver e cobrar grandes resultados. O processo do aprendiz, ou o processo do estagiário na época, era único e exclusivamente de absorver a informação do profissional mais experiente. E com o tempo isso se perdeu, né? Nessa loucura que a gente tem das empresas, cada vez mais o estagiário substituiu a mão de obra de um profissional mais qualificado. Então é comum você ver, e eu até abomino, e quando eu vejo esse tipo de anúncio, se possível, se eu conheço a pessoa, se eu vou lá e falo: não faça isso, porque isso aí é mal. É querer meio que explorar o estagiário como mão de obra barata. Então a gente tem que entender que é muito importante, isso desde cedo, né, se o jovem, se a criança já puder ter alguém do qual ela possa se espelhar, do qual ela possa aprender, de ter um mentor, de ter alguém com mais experiência que transmita aquilo de uma forma mais fácil. E essa transmissão de conhecimento existe em algumas formas, né? Ou você vai buscar de uma forma pessoal, quando eu quero me desenvolver, eu quero avançar, eu vou buscar por conta própria, e normalmente esse aprendizado não é o dos melhores, e ele demora muito para a pessoa conseguir atingir um nível de eficiência muito grande. Então é sempre importante ter alguém que saiba fazer, que saiba os caminhos da pedra, sabe o jeito mais fácil de fazer, para que ele possa praticar e se desenvolver. Uma outra forma é a forma educacional, né? Então eu vou através dos livros, através de cursos, através da própria universidade, eu vou me desenvolvendo, né, com a parte mais teórica, mas também vai acabar faltando o lado prático. Então eu também tenho o legal, é poder me conciliar, né, entre o prático e o teórico. E uma outra forma é quando eu vou só na prática, eu vou ali só na experiência, eu vou na tentativa,
tento, erro, tento, acerto, acerto, aprendi, acerto, eu evoluo. Então, nesse processo também é um processo de aprendizado, de avanço, mas também com uma qualidade do resultado não tão boa. Então, eu julgo e eu acredito que a melhor maneira que tem é quando você tem alguém com mais experiência, alguém que saiba, e às vezes é a experiência de vida, às vezes é a experiência da vivência mesmo, ou seja, na prática, e ela poder te transmitir isso. Então é importante a gente respeitar esse processo. E cada vez mais nas empresas, nos últimos tempos, esse processo foi quebrado, né? As empresas mudaram o perfil dos funcionários, principalmente aqui no Brasil, onde o profissional com 35, 40 anos já começa a ser visto como muito sênior, né? Os que têm 50, 60 já deveria estar em casa cuidando dos velhinhos, dos netos. Então fica essa imagem errada. E o ideal é ter essa mescla. E as empresas deveriam trabalhar cada vez mais assim. Fazer essa mescla entre a experiência e o jovem, né? E fazer essa troca. Então, eu diria que no início dos anos 2000, teve uma troca muito abrupta, né? Grandes empresas e multinacionais trocaram o seu grupo gerencial, o seu grupo né, de comando, por pessoas muito jovens. E esses jovens que entraram, a maioria deles não tinha ainda inteligência emocional, não conseguia tomar decisões de uma forma mais consciente, porque não tinha uma vivência mesmo. Poderia ser inovadores, criativos, né? Poderia estar com ideias mirabolantes, mas em outros aspectos pecaram. E as empresas perceberam isso e estão tentando ajustar. Mas ainda hoje a gente percebe em alguns casos que falta essa experiência maior, que falta esse senhor Miyagi ali para poder conduzir um pouco melhor a estrutura e as equipes. Então, nesse processo de aprendizado, quando você descobre um mentor, quando você descobre uma pessoa que está disposta a transmitir a informação e ajudar, esse caminho é muito mais rápido, é muito mais fácil. Claro que tem dois fatores, as pessoas estarem predispostas a ensinar, né? E o principal, ter audiência, ter público para querer aprender. Porque também não adianta nada você ter, né, bons sábios e poucos aprendizes, também a coisa não funciona. Então é sempre bom ter essa mescla. E você jovem, você que está buscando uma recolocação ou uma posição no mercado, fique atento a esse detalhe. Busca, cola naqueles que têm essa capacidade de saber transmitir conhecimento, cola naqueles profissionais que estão buscando uma equipe mais consolidada, mais sólida, uma equipe mais coesa, porque você vai aprender muito mais rápido. Empresas que ficam naquela disputa de poder, naquela disputa de liderança pelo conflito, esses lugares, o único resultado que vai trazer, às vezes, eu até acho que nem tanto, mas é para a própria empresa ou para o próprio líder, né? Um interesse ali de luta de poder, que não leva a nada. Então busca se aproximar das pessoas que querem um ambiente mais saudável, um ambiente de conhecimento, de transmissão de conhecimento. Procure, você vai encontrar vários senhores Miyagi aí em todos os lugares, seja nas empresas, seja no seu bairro, seja na sua escola, que estão dispostos a te ajudar. De alguma forma, se vocês quiserem me chamar de senhor Miyagi também, porque eu estou querendo transmitir conhecimento, transmitir informação, para mim será uma grande honra. Por isso que eu quis fazer esse vídeo, de uma certa forma, homenageando a ele. Ok? Um grande abraço e nos vemos numa outra oportunidade. Até lá!